Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Dimensão Fantasma. Hoje começaremos mais um quadro aqui em nosso canal, onde falaremos sobre a história de vida de autores, como também algumas de suas obras mais famosas. E para começar esse quadro com chave de ouro, não poderíamos deixar de falar de um dos autores mais renomados e prestigiados do mundo da fantasia, o H.P. Lovecraft. Inclusive, abaixo deixarei para vocês alguns links de livros já publicados pelo Lovecraft. Esses livros são o Medo Clássico, publicada pela editora Darkside, na versão volume 1 e volume 2. Ele é uma coletânea de contos já publicados. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Howard Phillips Lovecraft, também conhecido como Lovecraft, foi o autor que criou o gênero horror cósmico, um gênero que mistura o terror com a ficção científica. Howard era um grande prestígio quando se tratava do assunto, porque ele conseguia retratar de maneira única uma fantasia de outro mundo. Queria muitas vezes fugir da compreensão humana, o que inclusive dava certa dificuldade de entendimento para suas obras, uma vez que as criaturas feitas por ele, a gente não conseguia ter uma compreensão exata ou uma ideia do que viria a ser essas criaturas. A gente não conseguiria imaginar de tão bizarro que era. Apesar de revolucionar o gênero do terror, Lovecraft não estava sozinho nessa quando começou. Seus trabalhos, de uma maneira em geral, foi muito influenciar por Edgar Allan Poe, que foi uma grande inspiração por HP, que apesar de serem muito parecidos entre si, Poe focava mais as suas obras em crimes e mistérios policiais. Infância em suas influências. Lovecraft nasceu em Providence, nos Estados Unidos. Seu pai era negociante de joias e metais preciosos e sua mãe vinha de uma família de colonizadores. Porém, Lovecraft foi criado apenas por sua mãe, duas tias e pelo seu avô, porque seu pai, após sofrer uma crise profunda nervosa, o deixaria com sequelas, ou fez ele passar o resto da sua vida em uma clínica de repouso. Lovecraft sofria de uma raríssima doença, que fazia com que parte de sua pele fosse sempre gelada ao toque, o que o dificultava a frequentar as aulas regulares. Porém, apesar de seu pouco contato com o colégio, sua vida de escritor começou desde criança, influenciado muito pelo seu avô, que o apresentava grandes clássicos da literatura para ele desde novo, como o clássico da Odisseia, Ilíada e alguns clássicos do terror gótico, que o acabaria influenciando mais tarde. Assim, desde os 6 anos de idade, ele já começaria sua vida como escritor, escrevendo notórios poemas. Porém, após seu avô vir a falecer, a sua família acabou entrando em sérios problemas financeiros, o que fez ir morar junto com sua mãe e tias, em lugares insalubres, fazendo que agravasse ainda mais o seu estado de saúde. E isso foi o ponto principal que fez com que ele não conquistasse o diploma do ensino médio depois, marcando a sua vida para sempre. As primeiras obras. As suas primeiras obras foram feitas com ele já adulto, em 1917, quando ele tinha apenas 27 anos, começando a escrever obras de terror como seu primeiro trabalho profissional, que foi o Dagon, para a revista Weird Tales, que inclusive essa mesma revista ele atuou como ghostwriter, que é um profissional que não recebe crédito de autoria pelas obras publicadas. Agora, mencionando sobre as suas obras mais significativas, podemos mencionar o chamado de Cthulhu, que foi escrito em 1926, sendo publicado pela primeira vez apenas 2 anos depois, em 1928. Mesmo não sendo sua primeira obra publicada, acabou sendo o mais famoso entre eles. A notoriedade foi tão grande desse conto que acabou inspirando outros artistas, como a criação de RPGs inspirado no Cthulhu e até mesmo canções da notória famosa banda Metallica, que criou canções inspiradas no chamado de Cthulhu. Filmes e autores inspirados em Lovecraft. Esse gênero do terror inspirou não só muitos autores do seu estilo, como também cineastas a produzir filmes com base na sua obra. A sua maneira sem igual de criar monstros de características únicas, com a capacidade de causar espanto em seus leitores. Fez surgir muitas boas inspirações que movimentaram a cultura pop, como por exemplo, o filme Reanimator, que foi lançado em 1985. Mas antes de falar dele, podemos falar do filme Frankenstein, lançado um pouco antes, em 1931, que tem muita semelhança com o filme Reanimator. Frankenstein é uma obra muito semelhante com Reanimator, porque ele conta a história também de um cientista louco que vagava pela noite em busca de corpos,
a fim de costurá-los formando um único só homem. Já Reanimator foi um filme lançado um pouco mais tarde, em 1985, nos Estados Unidos. Conta a história de um estudante de medicina, Albert West, e seu ajudante Gregory Carter, onde que ambos vão em busca de provar uma teoria científica em que seria possível trazer as pessoas dos mundos dos mortos, injetando em suas veias frias um líquido que traria de volta a bioquímica necessária para se manter alguém vivo. No livro, Lovecraft não deixa claro quem de fato seria esse ajudante, que seguiria o West em suas aventuras para cima e para baixo. Mas a fim de criar um contexto para a história, o filme Reanimator cria o personagem Gregory Carter. Inclusive, nesse ponto específico, podemos evidenciar a profundeza da obscuridade que o personagem Gregory Carter aponta de seu então amigo Albert West. Pois no livro, mostra que, apesar de ajudar o Albert em todas suas experiências, Carter acaba caindo em si, tendo sua sanidade trazida de volta, quando West desaparece misteriosamente, fazendo com que ele possa refletir com profundo terror e obscuridade como era todas suas experiências que ambos passavam. Se formos mostrar como H.P. Lovecraft influenciava e ainda influencia a cultura pop, podemos citar um dos filmes recentes que foram lançados em 2019, que é o A Cor que Caiu do Espaço, protagonizado por Nicolas Cage, que também foi baseado na obra de Lovecraft. Tanto o livro como o filme conta a história de um poderoso meteoro de cores brilhantes que caiu em uma fazenda, alterando toda a rotina daquela então família que vivia nessa propriedade. Não só a indústria do cinema que Lovecraft inspirou, mas também podemos citar autores que escreveram muitos bons livros inspirados não apenas nos contos de Lovecraft, como também na genialidade por trás das suas criações, que fazia Lovecraft ser tão reverenciado e homenageado até hoje no seu meio. Dentre eles, podemos citar alguns autores como Stephen King, Clive Barker e Neil Gaiman. O preconceito e o miticismo de Lovecraft. Em muitas das obras feitas por Lovecraft, podemos ver várias de suas criações que muitas vezes podem ser relacionadas com a Bíblia. Lovecraft estava longe de ser um cristão, porque ele vinha de uma família de protestantes, que inclusive era bem comum na época dos Estados Unidos, porém, na sua fase já adulta, Lovecraft se tornou um ateu convicto. Lovecraft, apesar de sua genialidade, tinha um comportamento meio conturbado. Quando, ao analisarmos muitas de suas obras, podemos ver que ele foi muitas vezes racista quando tentava descrever suas criaturas, dando conotação de cor para a sua aparência, nos fazendo entender que sim, ele foi preconceituoso. Porque, se formos analisar o contexto, ele vivia uma época onde que essa forma de pensar que Lovecraft tinha era comum para a época. Porém, nos dias de hoje, a gente sabe o quão errado e conturbado era essa sua maneira de pensar. Agora, se formos olhar apenas para o lado literário dele, diríamos que a sua esperteza não apenas fez criar contos que ficaram marcados na história, como foi um precursor de muitos outros artistas que viriam posteriormente, influenciados pelo seu trabalho. É isso, galera. O vídeo se encerra por aqui. Esperamos que vocês gostem de nosso vídeo. Inclusive, se vocês tiverem algum conteúdo que queiram ver em nosso canal, é só vocês deixarem no comentário que a gente pode estar trazendo aqui para vocês. Se tiverem gostado, curte, compartilha e se inscreva no canal. Até mais!